Oi, gente, tudo bem com vocês? Preparei aqui um pequeno vídeo, tá? Para a gente estudar um pouquinho as relações entre os seres vivos. No caso, a relação que a gente vai estudar hoje é uma relação que é basicamente por busca de alimento. E essa relação onde um ser vivo serve de alimento para outro é chamada de cadeia alimentar. Dentro da cadeia alimentar, a gente tem os níveis de energia, que são chamados de níveis tróficos. Nós temos o nível 1, o nível 2, o nível 3 e nível 4, se assim tiver. Os níveis tróficos, eles sempre vão ser representados por setas. Então, vejam, dentro do primeiro nível trófico, eu sempre vou ter um organismo produtor. Veja a seta saindo, né? Daqui a pouco eu explico melhor para vocês. E aí os níveis tróficos são três tipos: produtor, consumidor e decompositor. O produtor, a gente já viu pela leitura do livro, que são seres autotróficos. São aqueles organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. É o caso das plantas, que utilizam a luz do sol, utilizam a água e utilizam o CO2, que é o gás carbônico, e fazem o processo de fotossíntese. E aí dessa fotossíntese surge a glicose, que serve como a nossa principal base de energia dentro da alimentação, e libera também o oxigênio que a gente respira. Então, só quem faz isso são as plantas e as algas, tá? A gente não faz isso. Você pode ir para o meio do sol que você não vai conseguir fazer fotossíntese. Enquanto que os consumidores vão ser aqueles que não produzem o seu próprio alimento e que por isso vai ter que se alimentar, que são o caso das bactérias, os animais, os fungos. Nós temos 4 tipos de consumidores. Os herbívoros, que são aqueles que só se alimentam de plantas. Os carnívoros, que só se alimentam de carne. Onívoro, que tem uma alimentação tanto baseada em plantas quanto em carne. E os saprófitos, que se alimentam de matéria morta. Os consumidores podem ser primário, secundário, terciário e quaternário. E os decompositores geralmente vão ser fungos e bactérias, né? Que eles vão se alimentar vão fazer a decomposição dos cadáveres. Então veja, ó, que eu tenho um organismo morto. Os decompositores vão se alimentar dele e vão liberar para a natureza o CO2. E esse CO2 vai ser usado na fotossíntese. Bora lá, então, ver um pouco sobre a cadeia alimentar, que é o nosso principal assunto de hoje. Então, sempre a base da cadeia alimentar vai ser um produtor, que no caso aqui vai ser uma planta. Essa seta, gente, indica que a planta serve de alimento para o organismo seguinte, no caso aqui o grilo. O grilo vai ser, então, o primário, o consumidor primário, porque ele é o primeiro que se alimenta do vegetal. O sapo vai ser o consumidor secundário, porque ele é o segundo a se alimentar na teia. Cobra, terciário, e o gavião, quaternário. Vejam ó, o sentido da seta para vocês não se confundirem. Essa seta não é, por exemplo, tem gente que acaba confundindo, o sapo está comendo a cobra está comendo o gavião. Não, é porque a planta serve de energia para o grilo serve de energia para o sapo. Quando a gente se alimenta, nós nos alimentamos que o nosso corpo ele produz energia para as nossas células sobreviverem. Então, a gente precisa se alimentar para ter energia. Esse é o significado dessa seta, entenderam? E aí, gente, dentro da natureza, nem sempre uma cobra ela vai dizer, eu só me alimento de sapo. Não, eu só me alimento de rato. Não. O que tiver na natureza, ela vai se alimentar. Ela não tem uma dieta restritiva, como é o nosso caso. Então, algumas vezes, um animal ele vai se alimentar de 2 ou 3 tipos de seres. E aí, a gente vai formar uma teia, que vão ser várias cadeias dentro de uma teia. No caso aqui, vejam, eu tenho aqui as plantas que servem de alimentos para o besouro, para o grilo, para o pássaro. E aí, esse grilo serve de alimento para o pássaro, serve de alimento para o sapo. E, na verdade, eu não vou ter apenas uma cadeia, eu vou ter várias... Desculpa, eu não vou ter uma cadeia, isso mesmo, eu vou ter várias cadeias dentro dessa teia alimentar. E aí, bora lá treinar, para vocês estarem preparados para fazer o nosso exercício. Eu tenho essa teia aqui, cadê? Pronto, eu tenho essa cadeia alimentar bem fácil. Bora lá. Primeira coisa que você vai fazer é procurar o produtor.
Lembre-se, sempre o produtor vai ser quem? A planta. Tá aqui ela. Quem se alimentar da planta primeiro, né? Os primeiros se alimentarem que vão se alimentar da planta vão ser os produtores. Quem está se alimentando da planta? Besouro, consumidor primário. Sapo, desculpem, coelho, consumidor primário. E o rato, consumidor primário. Isso mesmo. Agora, bora procurar quem que se alimenta dos primários? Pronto, galinha. Vejam que a galinha aqui, ó, ela come o besouro. Quem mais come o primário? No caso aqui, desculpe, professora, terciário, sim, porque a galinha ela está se alimentando, está servindo de energia pro, acho que é um leão isso aqui. E aí, quem come o secundário é o terciário. Porém, ó, o coelho, ele também é comido pelo leão. Então, o leão, ele vai ter duas classificações. Ele tanto vai ser terciário, quanto ele vai ser secundário. E ele, a gente vai poder sempre ter um ser que ele vai ter 2 ou até 3, 4 classificações, tá bom? Dependendo dessa teia. Veja essa teia aqui, que ela é um pouquinho maior. Vamos só dar uma treinadinha, não vamos colocar todos não. Quem são os produtores? Plantas. Tá aqui elas, produtores. Quem se alimenta das plantas vai ser primário. É só para vocês treinarem, tá? Primário, ó, gafanhoto. Quem sai da rato? Primário. Coelho, primário. Tartaruga, primário. Quem tá mais se alimentando? Caititu, primário. Bora agora ver os que se alimentam dos primários. Bora aqui no rato. Quem se alimenta do rato? Sapo. Então, o sapo é secundário. Quem se alimenta do gafanhoto? Sapo, secundário. Quem se alimenta de novo do gafanhoto? Besouro, secundário. É isso que vocês vão fazer quando eu pedir para vocês classificarem os organismos, tá bom? E aí, a questão, ela também pode lhe pedir para você tirar as cadeias. Quando eu peço para você tirar as cadeias, o que é que você vai fazer? Você vai montar pequenas cadeias dentro de uma teia. Um exemplo, deixa eu passar aqui o slide. A cadeia 1 seria fitoplâncton, aí eu sigo aqui ó, pela seta, zooplâncton, larva de inseto, besouros, rã, peixe 4, lontra. Parei. Por que você parou na lontra, professora? Porque ninguém come a lontra. Cadeia 2, fitoplâncton, moluscos, pássaros. Por que você parou no pássaro? Ó, veja, porque ninguém se alimenta do pássaro. Cadeia 3, fitoplâncton, moluscos, peixe 3, urso. Por que eu parei no urso? Porque ninguém se alimentou dele. Então, eu tenho 3 possíveis cadeias dentro dessa teia. E veja que essa cadeia é diferente da segunda, diferente da terceira. Não adianta eu fazer de novo a mesma cadeia, não. Vamos fazer outra aqui. Fitoplâncton, camarão de água doce. Vou seguir nas setas. Peixe 1, peixe 3, urso. Bora fazer outra. Fitoplâncton, camarão de água doce, peixe 2, peixe 4, lontra. Viu? Isso que é tirar as cadeias de dentro da teia. Bora lá treinar essa questãozinha do Enem, tá? Leiam aí comigo. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no pasto, ela come pasto, pasto e mais pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela e pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre nós e o pasto? Então, qual a posição ocupada pela vaca? Vejam que diz que a vaca come pasto, né? Eu tenho um pasto, a vaca come pasto e a gente come a vaca. Eita, seta feia! Peraí, se ajeitar, pronto. Nós, botar o H de humanos. Ficou feio, mas deu para entender. Então, ele quer saber a posição aqui da vaca, ó. Pasto é o produtor e a vaca, então, seria a consumidora, primária. Quase que eu marcava a questão errada. Ainda bem que não era o gabarito. Nessa teia alimentar, o lagarto pode ser considerado o quê? Produtor? Deus defenda, meu povo. Só quem é produtor é planta, já tá errado. Deixa eu achar aqui o lagarto. Ele tá bem aqui, ó. Bem aqui. O lagarto se alimenta de quem? Ó, tá aqui a seta dele. Ele tá se alimentando do grilo que tá se alimentando da planta. Planta produtora, grilo primário, lagarto secundário. Então, consumidor de segunda ordem, que é a mesma coisa. Alternativa C.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem chamar. Eu posso também fazer outro vídeo depois para vocês. Então, tchau, beijo.